Olá todo mundo, hoje mais um episódio do Café com Suplementos. Olá todo mundo, mais um episódio de Café com Suplementos. Falaremos hoje sobre o tema que você já viu, que é o low carb e high carb. Essa terminologia em inglês é o português em baixo carboidrato e alto carboidrato, né? Onde a gente existe essa usabilidade na musculação. Você quer aumentar a massa muscular ou você quer perder a massa gorda? O que é low carb? Vamos lá, começa. Eu acho até legal, André, a gente falar sobre dar uma terminologia para o low carb, né? Porque o que é o low carb? As pessoas às vezes consomem uma quantidade X de carboidrato sem saber se aquilo é realmente o low carb ou não. Ela simplesmente não faz a conta, só fala, tô comendo pouco disso, pouco pão, pouco arroz, e já define isso como low carb. Não é isso low carb, né? Low carb tem uma quantidade X de ingesta de carboidratos. A literatura ela mostra que abaixo de 250 gramas de carboidrato por dia já pode ser considerado low carb. Há diferentes dietas em cima disso, com relação tem gente que consome até só 50 gramas de carboidrato por dia. Isso é difícil. Isso é denominado como uma dieta cetogênica, que muitos utilizam, né? Também está na moda a dieta cetogênica. São dietas com até 50 gramas de ingestão de carboidrato por dia. Há pessoas que não são tão loucas assim, né? Pessoas que são menos radicais, mas que utilizam entre 50 e 150 gramas de carboidrato por dia, que é utilizado até na dieta de Atkins, que o pessoal utiliza muito, que segue muito fazer essa dieta, que é uma dieta que é muito em cima da reserva de glicogênio que tem no fígado. A literatura mostra que o fígado reserva até 150 gramas de carboidrato. Então eles utilizam muito essa conta de ao consumo até 150 gramas, e após isso eu utilizo o glicogênio estocado no fígado, o carboidrato estocado no fígado. Isso é bem interessante. Tem outra parte da dieta low carb. Se você for pensar low carb, a questão da capacidade do fígado armazenar, que é um parâmetro para prescrição de dieta. Sim. Também tem a questão do quanto que o seu cérebro precisa num dia para se manter suas funções normais, né? Então o nosso cérebro só consegue trabalhar com carboidrato. Se você não der a quantidade significativa, ele vai ter que fazer a gliconeogênese, né? Então a literatura científica recomenda ali em torno de 130 gramas por dia para uma pessoa média de carboidrato, e se estiver abaixo disso, as funções cerebrais serão prejudicadas. Então imagina só o humor, né, a cognição, o trabalho no dia a dia, como é trabalhoso uma pessoa que se alimenta com que ingere apenas 50, 60 gramas de carboidrato. Então é trabalhoso para o cérebro. Então isso é o low carb, né, André? Então tá abaixo da recomendação diária de ingestão de carboidrato, que é ali gira em torno dos 250, né? Mais ou menos, uma pessoa média. Isso 250 gramas é uma recomendação para pessoas sedentárias que não fazem exercício. Então é para ter a glicose para ser utilizada no cérebro e um pouquinho para ser utilizada nas funções do organismo em geral, né, no dia a dia. Mas se você faz exercício, 250 gramas já é low carb. Mas essa quantidade que você está definindo é uma média em que peso? Uma pessoa que tem 70 quilos? Isso, então é um parâmetro geral da literatura científica, quando determina essas gramas aí, por exemplo, para pessoa sedentária é para uma pessoa média de 70 quilos. Quando a gente fala pessoa média, se subentende uma pessoa de 70 quilos mais ou menos. Homem ou mulher. Até porque, André, quando você vai ver muito na literatura, se você vai ver até num rótulo de qualquer produto, é recomendado uma dieta de 2.000 calorias por dia. Logo, também é recomendado que a dieta tenha pelo menos 50% de carboidrato.
A gente faz uma conta rápida, 250 gramas de carboidrato são em torno de 1.000 calorias, ou seja, 50%. Então a gente utiliza muito é utilizado muito essa coisa de 2.000 calorias, 50% de carboidrato e logo 1.000 calorias. Então por isso que fala dos 250 gramas para pessoas sedentárias. Isso vai mudar, logicamente, se a pessoa é atleta ou não. Aí a necessidade aumenta. Por exemplo, se você está praticando atividade de endurance, 75% do VO2 máximo, que não é muito intenso, em 1 hora você chega a consumir pelo menos 60 gramas de carboidrato. Então, é muita coisa para 1 hora. Tipo, se você é um atleta, naturalmente você precisa comer mais carboidrato. Se você vai para a dieta low carb, você vai estar roubando o glicogênio do seu cérebro, né? Então, tem que manipular a dieta. Mas 75% do VO2, traduzindo para aquelas pessoas que não sabem como isso funciona... A gente pode falar que é uma intensidade moderada de exercício, de intensidade moderada. Não é fácil, também não é difícil, mas é uma intensidade moderada. Tá. Né, que deixa ela ofegante, correndo. Entendi. Isso é o que a gente pode falar de parâmetro. Né? Entendi. Então, para performance tem que ter mais carboidrato. Então, para performance, tem vários estudos que demonstram a superioridade do carboidrato, do high carb, né, da dieta alta em carboidrato, em relação à dieta low carb, baixo carboidrato. Então, o caso de atletas, né? Atleta normalmente quando vai fazer um treinamento tem que ser o mais intenso, às vezes o mais intenso possível. Se o cara vai tentar fazer essas atividades em low carb, não consegue imprimir uma intensidade tão alta, e o indivíduo em high carb consegue imprimir a intensidade mais alta. Então, o HIIT é bem interessante e mostra bem a influência do carboidrato na performance. Então, o cara que faz um treinamento intervalado de alta intensidade alta, um treinamento muito intenso, o carboidrato confere vantagens em treinar mais pesado. Se você treina mais pesado, você aumenta mais a performance e você tem maior mudança na composição corporal. Agora, se você faz uma atividade de endurance, de moderada a baixa intensidade, o seu organismo consegue lidar com low carb, né? Então, você consegue ir por longas distâncias, até porque isso no cotidiano, né? Atleta não existe moderado, é alta intensidade. Para performance atlética, high carb é importante. No cotidiano, se o cara faz um treinamento em baixa intensidade, o low carb até é aceitável. E pensando no que as pessoas mais gostam e desejam, né, que é emagrecer. Muita gente tem dificuldade em emagrecer. O low carb, que você estava comentando, né, Jefferson, agora há pouco na sua intervenção, dizendo que muitas vezes o low carb não é um pouco menos de carboidrato, é muito pouco carboidrato. Muito pouco carboidrato. E assim, André, as pessoas, algumas pessoas são atletas, e até a Boeria estava falando, que diminui a performance, a pessoa não consegue ter a mesma performance. Entretanto, tem alguns atletas que são peso dependentes. Normalmente eles precisam ter um peso um pouco menor, isso vai com relação a lutadores, ou até o pessoal do fisiculturismo mesmo, que às vezes quer baixar o peso, não porque é peso dependente, mas até pelo visual, uma definida, para a musculatura estar mais visível, estar mais bonita para aparecer na competição. E algumas vezes eles fazem essa dieta low carb. Eles fazem high carb, low carb, eles fazem uma periodização assim para você conseguir aumentar para ter a performance e depois faz um low carb para fazer aquela definição. Entendi. Então o low carb também acaba ajudando também um pouco são essas situações. Se o atleta está dentro da situação, o low carb acaba ajudando também. Então é bem interessante. Então, quando uma pessoa pensa em perder gordura, né, principalmente, cara, low carb é uma estratégia interessante, mas foi como eu comentei com o Adriano. Adriano Garrido, que ele perguntou lá no grupo: mas low carb e high carb não é low carb versus high carb, porque a gente precisa de low carb em alguns momentos do treino. Eu, cara, concordo plenamente. Quando você está pensando em perder gordura, né, o Jeff já falou da fase de cut, aí que o pessoal precisa dar uma definida, é necessário o low carb. E quando você quer otimizar a queima de gordura, o low carb periodizado, né? Então, antes do treino, ele tem que ter um carboidrato para você conseguir treinar intenso, e pós-treino você pode cortar o carboidrato para otimizar a queima de gordura. Então já tem os estudos mostrando isso. E se você conseguir fazer a atividade em jejum ainda, consegue dar uma otimizada, né, na queima de gordura. Então,
carboidrato pode ter high carb e low carb? Low carb na hora que você quer otimizar a queima de gordura. Até porque se você não tem muito carboidrato, você vai queimar mais gordura. Sim. Então é básico. Mas você precisa do treino para ajudar, para dar uma forçada. Então, cara, como é que você força? Tem que ter energia. Então, carboidrato antes do treino é bem interessante. Então, é uma periodização high carb pré-treino para você conseguir treinar pesado e low carb pós-treino é bem interessante para você conseguir otimizar a queima de gordura. Mas aí na fase de cutting, o pessoal parece que corta mais por semanas ali para conseguir dar uma depredada no glicogênio, para não ficar inchado, né? Para secar e mostrar as fibras musculares. Isso é bem interessante. Tá, mas isso você está falando no mundo bodybuilding, né? O fitness para competição, né? Acho que é bacana e interessante, mas na vida real das pessoas, isso funciona também para as pessoas emagrecerem, para as pessoas que não querem fazer uma competição? Funciona, teoricamente funciona também. Esse estudo que eu estou comentando, que o cara consome pré-treino e corta no pós-treino, são para atletas de alto nível, treinado, com um percentual de gordura já baixo, 10%, que é difícil de reduzir isso, cara. Indivíduos que têm um percentual de 20% é mais fácil de reduzir do que o cara que tem 10%. O problema do low carb pós-treino provavelmente o cara pode ter a qualidade do sono um pouquinho prejudicada, seu sistema imune precisa de carboidrato, então se você está treinando forte e você corta o carboidrato, você tem que prestar atenção. Piorou o sono? Alterou? Não, estou indo bem, então legal. E aí, está sentindo sintomas de overtraining? Seu sistema imune está ficando mais sensível à infecção do trato respiratório superior, né? Então tem que ficar de olho nesses pontos quando adota essa dieta, né? Esse termo que você usou, o overtraining, é quando a pessoa treina demais e começa a ficar doente, começa né? O sistema imune baixo. Isso, passa perto de uma pessoa gripada, pegou a gripe, né? E não deu conta daquele vírus que entrou. Então, mas não precisa de alguma coisa também que... Um anticatabólico? Anticatabólico para... aí ele... isso é uma coisa muito legal até a gente falar, né? Catabolismo não é só perda de massa muscular, perda de gordura. Catabolismo é perda. Perder de tudo, né? Perde tudo. Você não escolhe o que você perde, né? Da perda é catabolismo. E o termo do ganho é anabolismo. E as pessoas começam a utilizar muito o catabolismo só para massa muscular. E a gente também tem que utilizar para gordura. Catabolismo de gordura. E quando a gente começa a falar muito disso, quando a gente começa a associar o catabolismo, e algumas pessoas até sabem disso, começam a associar. Vai ter catabolismo de gordura? Vai ter de massa muscular, você vai ter de proteína. Não, você entendeu? Não é proporcional? Depende. Depende do que você está utilizando o anticatabólico. Se a beleza fez sua produção anticatabólica, se você utilizar um BCA, que é um aminoácido, jogar esse aminoácido para ele circular no sangue, HM beta, coisa do tipo assim, você vai diminuir esse catabolismo na massa muscular, até prevenir, e vai até, eu estava até conversando há algum tempo aí com o Elias, e ele vai até ajudar na oxidação da gordura. Interessante, parece que o ácido ursólico faz essa atividade, os dois, né? Eleva as concentrações de IGF-1, trabalha ali associado ao GH, por acaso auxilia na queima de gordura, né? Sim. Cara, ativou o IGF-1 também, que é um hormônio anabólico, vai também estimular a síntese proteica, né? Então pode auxiliar também para evitar perda de massa muscular. Quando você está fazendo dieta low carb, que não tem carboidrato, você precisa fazer gliconeogênese, né? Então é bem interessante usar um anticatabólico que auxilia a queima de gordura e ainda impede a perda de massa muscular. Mas você está falando do ácido ursólico. Tá. A gente tem aí uma farmácia que é o Lifesolic. Lifesolic? É um ácido ursólico, né? Que faz essa ação. Porque a gente não encontra muito em loja de suplementação, né? Ácido ursólico, você não vai chegar na... quero um ácido ursólico. Ácido ursólico, o cara vai olhar pra você com aquela cara de interrogação e falar, oi. Então interessante.
É bem interessante essa associação, cara, aumentar a queima de gordura e prevenir a perda de massa muscular. Quando as pessoas querem fazer normalmente perda de gordura, elas tendem a ir por low carbo, né? Se conseguir fazer a periodização ainda, um pouco de carboidrato necessário para conseguir manter a performance do treino, treinar pesado, depois vai para o low carbo e ter esse auxílio ergogênico, né? Potencializar ainda mais a queima de gordura e preservar a massa muscular, é uma boa pedida, cara. É bem interessante. Então fica aí a dica, essas são as nossas dicas de hoje desse programa. Inscreva-se no canal, clique no sininho para você receber as nossas novidades. Boa semana, nos vemos na próxima semana que vem.